O Salmo 78, versículos 3 e 4, Salmo 78, versículos 3 e 4, ele é um salmo do Asaf. O Asaf é um autor, compositor, ele é o segundo cara que mais escreveu salmo, fora então Davi. Davi escreveu 105 salmos, e 12 são de autoria do Asaf. E o Asaf, neste capítulo do Salmo 78, ele diz: o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram os nossos pais, não esconderemos aos nossos filhos, contaremos às vindouras gerações. O que ele vai contar? Os louvores, o poder e as maravilhas que fez. Esse é o Asaf que está dando uma dica do que acontecia no cotidiano do povo judeu. E especificamente o que eles contavam à mesa, num almoço, num jantar, numa ceia, são as histórias. As histórias que Moisés registrou lá no começo, até o tempo presente aqui de Asaf, que eram as histórias do rei Davi. Então tudo isso já estava registrado no Pentateuco, que eles tinham acesso. Então eles liam e contavam a história do povo de Deus. Reunia a família, reunia as crianças e contavam essas histórias. Comumente, isso era assunto, era pauta numa das refeições. E quão difícil é esse tempo para a família se reunir. Poder contar não só alguns causos, digamos assim, mas também a própria palavra de Deus. Histórias que de fato podem penetrar no nosso coração, podem penetrar na nossa mente e mudar valores, significados. E eles contavam então, desde o Gênesis até os Salmos registrados, até a história atual do rei Davi. E eu diria para vocês que muitas das nossas preocupações, muitos dos temas emergentes que nós temos nos dias de hoje, eles seriam muito dirimidos se nós entendêssemos a história, a grande história que está registrada na palavra de Deus. Se não entendam isso, irmãos, como é que você está inserido em toda essa história? O que diz respeito à criação? O que diz respeito hoje você, no século 21, com relação à criação, lá no Gênesis? E isso é muito interessante. Uma igreja que vive a grande história. Essa igreja, se ela tiver a consciência dessa grande história, nós podemos dar um caminho para a compreensão da missão de cada um de nós que aqui estamos. Porque nós temos grandes dúvidas do significado, do porquê nós estamos por aqui. Por que é que eu, nessa trama dessa história, onde é que eu faço parte? E é interessante porque você, seja lá qual for o seu trabalho, de acordo com a soberania do nosso Deus, você tem um propósito, você tem um significado. É interessante que tem um bispo anglicano, sul-africano, Desmond Tutu, e ele disse que que é por meio do trabalho que nós nos tornamos cooperadores de Deus. É por meio do trabalho que nós nos tornamos cooperadores de Deus. Ou seja o que você estiver fazendo, você está cooperando com Deus. Interessante mais, o meu colega pastor Ed Renekiewicz, ele diz que esse mundo está em caos. Esse mundo há um caos em todas as esferas, políticas, sociais. Hoje nós contemplamos, hoje a gente vê tudo isso daí muito de perto. E isso faz mais significado ainda, viver nesse mundo caótico. Então ele complementa essa fala do Desmond Tutu, dizendo que trabalho, dando uma definição de trabalho. Trabalho é cooperar com Deus para colocar ordem no caos.
Interessante. Trabalho é cooperar com Deus para colocar ordem no caos. Seja lá o que você estiver fazendo, seja lá o que você faz, você está nesse momento, no século 21, cooperando com Deus, fazendo parte dessa grande história. Que grande história! Essa grande história que pode nos dar uma compreensão, pode nos dar um caminho de compreensão da nossa missão. Se não, observe, nós temos a criação. Deus criou o mundo. O homem, a mulher estavam presentes ali. Muito trabalho naquele princípio. Você já pensou nomear todos os bichos, por exemplo? Girafo, girafa, elefante, elefoa, sei lá, vaca, boi, e assim vai, né? Tudo isso fez o Adão. Muito trabalho naquele começo. Era a criação. Nesse período, nós fomos criados. E nós fomos criados de um modo tão surpreendente, maravilhoso. O Salmo 139 narra isso. Mais ainda, o Salmo de número 8, em algumas traduções, nos dizem que nós somos um pouco inferiores ao próprio Deus. Impressionante. Que privilégio. Participarmos da criação, participarmos desse processo e ainda sermos coroados como uma obra-prima. Cada um de vocês, meus queridos irmãos. E também a história prossegue. Depois que veio a criação, infelizmente veio a queda. O pecado entra no mundo. O pecado é o que é. E o pecado é essa condição intrínseca a cada um de vocês, a cada um de nós. Eu não estou falando desse pecado cotidianamente que nos assola. Eu não estou falando desse pecado que tenazmente o assedia, nos assedia. Esse pecado que tenazmente, né? Tenazmente vem daquela cola. Lembra da cola tenaz? Existe ainda hoje, né? Aquela cola branca que gruda, que cola. Cada um de nós temos um pecado que tenazmente nos assedia, que gruda em nós. Esse é o pecado diuturno, que nos acomete. E não adianta falar, não tenho pecado. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Aquele que diz não tenho pecado é mentiroso. Todos temos pecado. Por quê? Porque na origem temos esse pecado intrínseco fazendo parte das nossas entranhas. É esse pecado que está em nós. É essa condição. Tomávamos conta do jardim, o jardim era belo, maravilhoso, entrou o pecado e o pecado é o que é hoje. O caminho da compreensão da nossa missão, ela passa também pela redenção. Criação, queda, redenção. Redenção em Cristo Jesus. Nós não precisamos mais ficar amarrados, grudados nesse pecado. Temos a redenção, Cristo veio. Cristo venceu o último bastião, a morte. Cristo é um Cristo ressurreto, é dele que nós estamos falando. É um Cristo que vive, que está aqui ao nosso lado, que intercede por nós através do Espírito Santo. É Ele que nos conduz a toda a verdade. Então nós adquirimos a redenção, o sacrifício de Jesus nos deu esse privilégio de hoje vivermos sem culpa. Vivemos isso. Então, criação, queda, redenção, e agora é onde eu e você fazemos parte nesse processo da história. Senão a palavra de Deus fala aqui de restauração das coisas. Restauração de tudo. Restauração do quê? De tudo. De todas as coisas. Como? Através do seu trabalho. Através daquilo que você faz.
através daquilo que você desempenha a partir de amanhã, seja lá o que for, porque você está cooperando com Deus para colocar ordem nesse caos. Dá para entender isso, irmãos? Do seu papel na história universal, daquilo que Deus projetou. Ele projetou exatamente daquilo que eu deveria ser, que é a criação. A queda mostra o que é, a redenção daquilo que pode ser, e essa restauração daquilo que será. Mas será por quê? Porque você vai colocar a mão na massa. Então esta é a grande história. Quando nós tivermos isso muito bem claro, quando essas coisas invadirem o nosso coração, a nossa mente, quando essas coisas ficarem claras, nós vamos ter o real sentido e compreensão da nossa missão. Esta grande história, ela vai responder de onde eu vim, o que deu errado, como vamos consertar tudo isso, e qual é o nosso propósito, qual é o meu propósito, qual é o seu propósito. E é em torno disso que a gente quer falar. É em torno dessas verdades que a gente falar. Só que a gente tem esse grande conflito, que é o conflito de nós tentarmos esse equilíbrio entre a nossa vida pessoal e a nossa vida profissional. Esse é o grande equilíbrio, essa é a grande equação que nós precisamos encontrar. Eu sou pastor há mais de 30 e poucos anos, 35 anos. O meu forte não é ensino, o meu forte não é pregação. Você sabe que pastor, às vezes leva essa marca, né? Pastor tem que saber pregar, pastor tem que saber ensinar. Não é verdade. Pastor, ele pode pregar, ele pode ensinar, ele pode pastorear, ele pode estar entre as pessoas, e pastor pode administrar, pastor pode entender um pouco de gestão, e assim levar uma comunidade. Eu particularmente, como eu disse, eu não sou da pregação, não sou do ensino. O que eu gosto de fazer é estar com pessoas, isso eu gosto. Um café, um papo, mas também é ir a um hospital, transmitir consolo, estar com pessoas. Relacionamentos, esse aí eu gosto, é o meu forte. E aí nessas andanças, por mais de 30 e poucos anos, eu conheci um irmão querido, meu irmãozaço, e ele também trabalha há muitos anos com pessoas. Ele especificamente trabalha com executivos, com empresários, e com uma característica: essa turma toda que ele trabalha são workaholics, aquelas pessoas que são viciadas em trabalho. Ele já conversou com mais de um 100 número de camaradas como esses, e aí eles têm lá, eles e elas, né? Esposas e maridos preocupados, pessoas que são frustradas no trabalho, pessoas que muitas vezes abdicaram de muitas coisas, entre as quais também a profissional, porque escolheram talvez a profissão errada, mas estão ali trabalhando, estão com responsabilidades tremendas. As mulheres, a própria carreira, a responsabilidade da casa, e não raramente se encontra pessoas com um profundo senso de culpa, e como eu disse aqui, que estão mal resolvidas, e com um profundo senso de culpa, trazendo na bagagem, e fica esse conflito diuturno, essa inserção da vida profissional
na vida pessoal, eu diria para vocês que é quase que um dilema insolúvel. Por isso que eu estou dizendo para vocês, nós estamos abrindo apenas essa discussão. Nós estamos apenas dando um pontapé inicial. Falar sobre vocação há muitas coisas. Eu estou trazendo esse capítulo do equilíbrio profissional e o equilíbrio pessoal. E essa equação, significado, sucesso, trabalho, pode ser que não tenha solução. Mas é o nosso dia a dia. É onde nós estamos todos nós inseridos. E muitas vezes isso nos impõe ritmos estressantes, ritmos alucinantes, de muitas vezes exigências quase que desumanas, não é? Às vezes você pode ser colaborador, ou pode ser um empregador, enfim, seja lá qual for a situação, ou que tem um negócio próprio, é um clima, é um ritmo alucinante. E é interessante, uma revista especializada, há pouco tempo lançou uma pesquisa, e essa pesquisa dizia, a pesquisa do Gallup, que 70% dos executivos, eles vivem em alto níveis de estresse. 50% desses acometidos ou por diabetes, ou por alguma questão cardiológica, 50% desses daí. E mais, a pesquisa ela é condescendente, aí eu acho que pesquisa foi feita talvez num momento intrapandêmico sim, mas talvez que não tivesse todos os dados. Mas diz que apenas 8% vivem depressão. Hoje, a gente no meio ainda dessa pandemia, a gente entende que é muito mais do que 8%. E aí há um cidadão chamado-se Alberto Ogata, ele é membro da Associação de Qualidade de Vida no Brasil, e ele afirma que quem se sente bem na esfera profissional, se dá bem também nas outras esferas, a saber aqui que é na esfera social, que é na esfera do próprio ambiente da família, que é também essa possibilidade comunitária. O ambiente comunitário, ele é um ambiente onde se mede a qualidade de vida. Se você tem boas relações aqui dentro, se você consegue comungar, se você serve na comunidade, se essa comunidade lhe impulsiona para as questões sociais, se você aí fora na sociedade, você tem possibilidade de caminhar, de poder de alguma maneira interagir nessa sociedade, você está bem na fita, diz o Ogata, porque você consegue lidar bem com essa questão profissional. Então, se você lida com a questão profissional bem, essas outras áreas, você poderá se sentir também muito bem. Uma coisa interessante, então eu perguntei para esse meu amigo, me dá aí um exemplo vivo do que é que você presenciou com esses workaholics, com essas pessoas que de alguma maneira foi impactante para você. E ele me contou a história de um cidadão de 51 anos de idade, executivo. Certa feita ele estava ali na sua casa de campo, e num dado momento ele caiu, estatelou ali na cozinha, e de lá ele não saiu mais, ficou ali.
51 anos de idade. E aí, depois de algumas providências primeiras, a esposa ligou para esse meu amigo. Esse meu amigo foi para aquele lugar. E para você ter uma ideia, ele chegou ali antes do que os seus filhos. Ele tinha 3 filhos. E ele chegou àquele lugar. E à medida que as pessoas iam chegando, entre eles os filhos também, os filhos o reconheciam e iam lá e o abraçavam. E ele começou a entender aquele pranto. Aquele pranto não era porque o pai faria falta, porque não faria. Era um pai cujas lembranças eles não tinham. Era um pai cujas lembranças estavam muito distantes. E ali ele começou a entender que choro é aquele. Aquele choro era um choro do luto da ausência do pai de muito tempo. Porque ele não fazia mais falta geograficamente, na proximidade, quanto mais emocionalmente falando. É isso que eles estavam chorando. E o pior dessa história é que esse homem era um homem muito falante. E numa certa ocasião ele confessou a esse meu amigo, dizendo o seguinte: rapaz, eu me arrependo do modo com que eu vivi. E aí ele foi falando que ele, na sua juventude, no seu primeiro trabalho como executivo de uma multinacional, ele recebeu um conselho de um diretor-presidente. E ele disse: olha, você deve viver para a família, e não necessariamente com a família. Você deve viver para a família, e não necessariamente com a família. Olha que conselho mais diabólico, para não dizer outra coisa. Ali ele começou a viver essas realidades. Por quê? Em outras palavras, eu coloco em você uma algema de ouro, você me produz, eu sugo até a alma, até a sua alma, e eu lhe dou compensações financeiras ao final do mês, transformando você num contra-cheque aos olhos da sua esposa e dos seus filhos. Não é diabólico isso? Você não deve viver com a família? Que louco! Mas é o que a pessoa está pregando aí fora. É o que as pessoas pregam aí fora. E mais, irmãos, o pior do pior ainda, está tocando lá. Acho que é para você aí, ô Queco. Vem de lá. O pior ainda estava para acontecer. Ou a narrativa desse meu colega, meu amigo. Ele disse: ainda há um pior do pior. E uma outra história. Era um encontro de jovens executivos, maioria casais, e ele foi para lá. E num dado momento em que ele estava ministrando, falando, era um ambiente seguro, levantou-se um jovem executivo, e ele disse para esse meu amigo: olha, eu estou muito longe de casa, eu estou sentindo falta dos meus filhos, eu estou sentindo falta da minha esposa,
Eu estou muito longe. E essa semana, eu quase caí, eu quase cedi à tentação de ir para a noite com os meus colegas. Aí aquele auditório fez um silêncio, porque como eu disse, era um auditório acolhedor, não era um auditório acusativo, porque todos sabiam da fragilidade com que estavam naquele lugar, e eles estavam ouvindo a angústia de uma pessoa que se levantou num ambiente seguro. Mas eis que de repente, a esposa dele quebra o silêncio e se levanta e diz o seguinte: olha, se ele está pensando que eu vou colocar o meu filho em escola pública, ele está muito enganado. Essa fala era de uma esposa que desejava um marido que vivesse para a família e não necessariamente com a família. Dá para entender essas coisas? Dá para entender essas diferenças? Desse equilíbrio que às vezes a gente não consegue achar um meio termo. E repito, eu sei que eu estou falando para um auditório de pessoas novas. Não quero jogar balde de água fria em cada um de vocês, porque vocês eu sei que estão voando. Vocês estão na ascendência. Mas é para achar o equilíbrio. E diante disso, dessa possibilidade, eu li também um outro camarada chamado Jonathan Lazear. O Jonathan, ele se meteu na grande confusão, de querer entender isso. E ele então, que fazia parte, trabalhava em Nova York, no mercado editorial, ele falou, bom, eu quero levar uma vida mais tranquila, e ele então pegou e foi abrir um negócio com a sua esposa. Abriu um negócio com a sua esposa, o negócio ia de vento em popa, começou a crescer, ele chegou num momento que ele podia andar, só para ter uma faixa de medida, né? Ele andava de primeira classe em toda a ponta, nos Estados Unidos, onde quer que ele fosse, e também no exterior. E sempre que ele viajava de primeira classe. Para que o cara vai viver de primeira classe? Vai viajar de primeira classe? Não dá para entender. Justamente por causa dos benefícios, por causa das benesses. O camarada começou a se acostumar com tudo isso. E a história de Lazear é daqueles que acreditam que trabalham demais, ou por necessidade, ou porque eles foram exigidos por suas organizações, pelos seus empregadores, e agora trabalham horas a fio. Simplesmente para quê? Para garantir, para agregar coisas ao seu estilo de vida, que custa caro. E agora então ele fica dependente dessas coisas. E ele começa a trabalhar demasiadamente, em tudo que faz. Já não existe mais momentos de lazer. Não existe mais o momento do ócio. Não existe mais tempo para dedicar a um hobby. Não, agora tudo que ele tem é network. São encontros estratégicos para deflagrar algum processo interessante para a empresa. Agora, ele não tem mais amigos. Tudo que ele tem agora é um momento no final da tarde, que ele vai viver aqui o chamado happy hour. E aí então é um telefonema a mais, é uma troca de e-mail a mais,
É naquela hora que você está tentando viver uma rotina familiar. Aliás, rotina familiar que muitos nem sabem o que é. Talvez tenham até perdido a oportunidade de vivenciar nesta pandemia, que a pandemia nos trouxe muitas coisas, boas também, e entre elas limpar a casa, cozinhar, abrir o portão, atender o portão, limpar a casa, coisas da rotina. E a gente perdeu, talvez, essa oportunidade, se perdeu ainda a chance de executar a rotina. E aí você considera, então, um ambiente seguro para você, o ambiente do trabalho. A rotina do lar já não lhe interessa, não interessa, esse negócio aí é... Para que vivenciar esses negócios? Bobagem. E aí alguns de nós temos dificuldade no sono. Aliás, o que é isso, né? O que é uma boa noite de descanso? O que é uma boa noite de um sono? Muitos de nós já não sabemos mais o que é isso. E são essas rotinas que Lazear vai contando e que vai também nos chocando. É gente que optou por esse estilo de vida e agora não consegue mais ter uma vida simples. A vida, meus queridos irmãos, ela é paradoxalmente muito simples. Muito simples. É o nome de um livro também chamado Viva a Simplicidade. É uma série de Lausanne e de John Stott e que vale a pena ser lido. Mas eu quero encerrar com 3 dicas. 3 dicas. Uma do livro Primeiras Coisas Primeiro. Aliás, antes, eu nem sei se o Bruno está se perdendo aí nos slides. Eu não estou nem olhando para trás, mas é isso. Eu lembrei aqui de uma história de Bob Buford. Bob Buford é um dos caras mais ricos do mundo, bilionário. E o Bob Buford, ele tem um diálogo, não o Bob Buford, é o diálogo entre 2 pessoas, onde um cara diz o seguinte: você sabe qual é o segredo da vida? E aí o outro fala: não, qual é? Aí o primeiro fala: é isso. O que? O seu dedo? Não. É uma coisa. Uma coisa. Você tem que se concentrar, você tem que focar numa coisa. E as demais coisas, não importa droga nenhuma, mas é uma coisa. Uma coisa. E aí ele fala: legal, mas o que é essa uma coisa? E o outro responde: bom, é isso que você vai ter que descobrir. É isso que você vai ter que descobrir. Uma coisa. Daí vem o Stephen Covey, que é essa leitura das primeiras coisas primeiro. Ele trata desse livro, primeiro mais importante, First Think First, primeiras coisas primeiro, exatamente das coisas que são comuns para as pessoas bem-sucedidas. Das coisas comuns para as pessoas bem-sucedidas, uma delas, e a principal delas, é possuir um centro de uma coisa que a partir disso todas as outras derivam. É o sentido, é o significado das coisas.
definir prioridades, definir escolha, ter opção, valores. Como é que você usa o dinheiro? Como é que você administra o tempo? Atrás do que é que você corre e assim por diante. Primeiras coisas primeiro. O segundo livro que eu quero dar dica para vocês, não sei se vocês são acostumados a ler ou já leram, mas leiam, irmãos, faz bem, nos dá nova compreensão. É esse livro de Harold Kushner, Quando Tudo Não É Bastante, do mesmo autor de Quando Coisas Ruins Acontecem às Pessoas Boas. Esse livro, Quando Tudo Não É Bastante, ele diz exatamente do significado da vida, que o dinheiro, ele não é tudo. É bem verdade que o dinheiro compra uma vida mais confortável, mas é verdade também que há muita gente rica e infeliz. O efeito que o dinheiro exerce sobre as pessoas nunca é considerado no estudo uma questão de satisfação, de felicidade para as pessoas. O dinheiro, ele pode garantir em parte a satisfação das pessoas, mas nunca é suficiente para garantir a felicidade. A felicidade que é de fato, para nós ocidentais, o sonho de consumo. Haja visto os Instagrams, né? Você pega Instagram e Facebook, só tem nego viajando e tal. Pô, mas como é que esse cara tem tanto tempo para viajar e tal? Você fica com aquela, né, santa inveja, digamos assim, mas é um negócio impressionante. Mas é aquela busca da felicidade. É essa compreensão de que talvez o dinheiro possa comprar absolutamente tudo. Alegria passageira que o dinheiro talvez traga. Alegria que o dinheiro talvez possa dar na compra de uma festa, que manda fazer, mas não compra a alegria. Você pode ter dinheiro para dar uma festa e tal, você vai viver uma pseudo-alegria, mas a alegria de fato, você não pega a alegria, então não dá para comprar. Tudo que não dá para comprar é a felicidade, e o dinheiro, ela não compra a felicidade. Por último, meus irmãos, há um camarada chamado Cliff Hacking, que é o fundador de uma consultoria, e ele diz que todos nós temos duas carreiras. Uma é a carreira que nós desenvolvemos, que nós nos ocupamos, que é a gestão da nossa própria carreira. Todos nós somos autoempregados, ou em outras palavras, você é o seu primeiro chefe. Mas nós devemos também assumir a responsabilidade das nossas decisões, que hoje, mais do que nunca, elas se tornam imprescindíveis e inadiáveis, quer seja a posição que você ocupa, ou como um empregado, ou como um executivo, ou como o dono de uma grande empresa, ou que você participa no mercado como um executivo, como uma executiva, eu não sei, mas você está desafiado na manhã de hoje a viver
de maneira a que você traga mudanças para você mesmo, para o seu lar e na vida profissional. Termino com a história do Senhor Jesus, que está registrado nessas palavras dele. Fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou essa parábola. A terra de certo homem rico produziu muito bem. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros, construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, essa mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Lucas capítulo 12, versículos 15 a 21. O que é que adianta você ganhar tudo? O que adianta você ganhar o mundo? E eu sei que enquanto a gente vive nesse mundo, meus queridos irmãos, tudo vale a pena. Tudo vale a pena. Aliás, talvez seja isso que alguns clientes da minha esposa é psicóloga, é coordenadora de um grupo de prevenção ao suicídio aqui em Marília, e acabamos de sair do Setembro Amarelo. E talvez o que eles precisam entender é exatamente isso. Tudo vale a pena, tudo. Só não vale a pena ganhar o mundo e perder a alma. Que Deus abençoe a vida de vocês, que a gente possa ter essa compreensão. E eu quero orar pela vida de vocês. Por favor, curve a sua fronte. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Meu irmão, minha irmã, a gente tentou expressar alguma coisa aqui para a sua vocação. E como eu disse, é um assunto muito extenso. Mas de tudo, ganhe a compreensão. Para que você tenha o sentido na vida. Houve a queda, houve a criação, na verdade. Houve a queda, pela graça da Trindade e pelo sacrifício do Senhor Jesus, houve a redenção. E hoje, há a restauração de tudo. Tudo. Tudo é tudo. A restauração ecológica, a restauração política, a restauração empresarial, a restauração pessoal, a restauração familiar. Você vive no século 21, 2021, outubro, dia 3, aqui e agora. Não é por acaso. Eu quero que você saia daqui hoje pela manhã, possa conviver com a sua família ainda nesse período de descanso, do Shabá,
Mas, irmão, amanhã, segunda-feira, quando você retomar a sua vida, quando você tem o seu trabalho, seja ele qual for, inclusive pode ser a rotina do seu lar, não importa. Mas se você é um empresário, se você é um executivo, saiba que você está nesse mundo para cooperar com Deus. Isso não te dá prazer? Isso não te dá significado? Amanhã, quando você vai se levantar, você vai dizer: Deus, obrigado. Obrigado porque saio nessa manhã certo que eu vou fazer diferença nesse mundo. Muito obrigado. Obrigado pela vida. A minha gratidão por essa consciência, essa lucidez de que eu vivo com sentido nesse mundo. Louvamos o teu nome, te agradecemos e agradecidos estamos por esta manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, irmãos.